Bom dia, turma. Bom dia, oitavo ano. Então, vamos lá. Hoje nós vamos iniciar a segunda parte do nosso livro sobre figuras de linguagem. Não é uma matéria, né? No caso, que vocês não conheçam. Vamos revisar mais um pouquinho. E a primeira figura de linguagem, nós vamos falar sobre a metáfora. O que seria a metáfora, né? A metáfora, ela é a substituição de um termo por outro. É quando a gente faz uma comparação, mas de uma forma o quê? Implícita. A gente compara, né? Quando nós comparamos algo com uma outra coisa, nós estamos usando a figura de linguagem, o quê? Metáfora. Por exemplo, aqui no exemplo. Meu pai é um touro. Qual é a comparação que nós estamos fazendo? Do pai com o touro. Automaticamente, nós estamos fazendo o quê? Essa comparação do pai com o touro. Então, quando a gente faz essa comparação de uma forma implícita, né? Eu tenho o quê? Uma metáfora. Próxima figura de linguagem. A metonímia. Ela ocorre quando uma palavra ela é substituída por outra. Quando a gente faz essa substituição de palavra que tenha uma aproximação, eu tenho uma metonímia. Por exemplo, li muitas vezes Camões. Eu não estou falando que eu estou lendo a pessoa, eu estou substituindo a palavra Camões, por quê? Pela obra, pelas obras de Camões. Então eu estou substituindo. Quando eu falo que eu estou lendo, eu estou falando de quê? Eu estou falando de livros, eu estou falando de obras. Quando eu faço essa substituição da palavra Camões por livro, eu tenho uma metonímia. Próxima. Eufemismo. Ela é usada com o intuito de suavizar, né, dar um conforto ou amenizar uma palavra do sentido desagradável. Por exemplo, quando é uma palavra desagradável, uma palavra para dar aquele conforto, né? Então eu tenho eufemismo. Por exemplo, ela foi morar com Deus. Quando eu falo que ela foi morar com Deus, eu estou falando que ela morreu. Então, para eu não usar essa palavra desagradável, eu uso outra palavra. Eu uso o quê? Ela foi morar com Deus, ela foi para o céu, ela descansou. Então, quando eu tenho essa palavra de conforto, eu tento mudar essa situação, eu tenho um eufemismo. Hipérbole. Vamos lá no hipérbole, vamos lembrar da mãe, como eu sempre digo, né? Vamos lembrar da mãe. Hipérbole. A palavra hipérbole, figuras de linguagem hipérbole, é o emprego é um emprego exagerado, quando a gente exagera em uma palavra ou numa ideia. Por exemplo, eu já falei 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. A mãe sempre diz isso, né? Eu já falei 1 milhão de vezes com você. Você não lavou esse prato. Então sempre lembra da mãe no hipérbole. É algo exagerado. Eu costumo sempre dizer isso. Antítese. Antítese. Vamos lá para a próxima figura de linguagem. É o emprego de palavras de sentidos
Opostos, quando a gente tem na mesma sentença. A gente está falando de quê? De antônimo aqui. Por exemplo, nessa frase, a relação deles era de amor e de ódio. Quando eu falo amor e ódio, não é o contrário? Eu tenho um antônimo de amor. O antônimo de amor é o quê? Ódio. O antônimo de ódio é o quê? Amor. Quando eu tenho um antônimo na mesma frase, na mesma sentença, eu tenho um emprego de palavras de sentidos opostos. Então eu tenho essa figura de linguagem. Ok, turma? Eu espero que vocês tenham gostado. Abra um livro de vocês, tá? Na páginas que a gente fala sobre a figura de linguagem e continue o exercício aí. Tá bom? Beijo e até a próxima.